Contas Públicas, ela é também, como conselho, é necessária, fundamental, para que se harmonize todos os procedimentos no Brasil afora, nos tribunais, em relação aos processos de contas que são julgados por todos nós. O terceiro é constrangedor, porque nós recebemos a deliberação como associação de que nós temos que praticamente obrigar a se cumprir a Constituição, que todos os tribunais implantem o modelo constitucional. Infelizmente, ainda tem tribunal que tem ainda esta lacuna legal, constitucional, de não ter as carreiras criadas de auditores substitutos e do Ministério Público de Contas nos seus respectivos tribunais. Neste particular, eu já estive em São Paulo como presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo e com os demais conselheiros, e disse com muito carinho, mas com muita determinação, de que é uma situação muito constrangedora. O maior estado, ou a maior cidade do país, o seu tribunal ainda não está regularizado no modelo constitucional. São três frentes de trabalhos que, evidentemente, a Audicom, a Abracom, o Instituto Rui Barbosa, a Ampicom, todos estão empenhados em que se consolide. Mas o meu sonho é mais otimista. A minha visão é de que todas essas associações, Audicom, Atricom e Abracom, elas se unam numa só. Porque todos nós somos dos tribunais de contas. Todos somos membros do Colégio dos Tribunais de Contas. Conselheiros de tribunais municipais não são conselheiros de segunda categoria, são conselheiros como os conselheiros dos tribunais estaduais. Da mesma forma, os auditores substitutos de conselheiros, como os ministros substitutos, têm o mesmo peso legal de atribuição e fazem parte da composição dos tribunais de contas. Então, o meu sonho é que essas associações se tornem una, apesar de respeitar o momento histórico que foi criado a Abracom, que eu aqui estou representando com muita honra, o seu presidente Francisco Neto, da Bahia, e o momento histórico, como o auditor Luiz Carlos colocou, do início dessa consolidação da carreira, apesar de ter sido criada desde 1918 aqui no TCU, mas como nós estamos vendo, tem tribunais que ainda não criou. Mas esse momento está sendo superado, porque todos nós temos que nos juntar para ver se nós varremos o preconceito que existe numa grande parte da sociedade brasileira esclarecida e o desconhecimento quase total dos cidadãos brasileiros em relação aos tribunais de contas. Essa é uma batalha. Para isso, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que trazer todos os nossos tribunais, e olha que existe quase 2 dezenas de tribunais que nos últimos 10 anos já estão num patamar de excelência. Mas nós temos que trazê-los todos a um patamar mínimo de qualidade. Não se pode deixar de perseguir que todos os tribunais façam auditoria concomitante, na hora da gestão. Que essa auditoria seja a auditoria de evitar o desperdício, de evitar a corrupção no momento em que a gestão está ocorrendo. Essa auditoria de tempo real precisa ser disseminada em todos os tribunais. Nós precisamos de ter auditorias acima da legalidade, que é uma exigência de todo o recurso público ter a legalidade, ser usado com legalidade, mas é muito pouco. Nós precisamos de trabalhar as auditorias de resultados de políticas públicas e auditorias operacionais de programas específicos. Senão fica muito pobre as auditorias. Se pode gastar legalmente milhões de reais sem mudar 1 milímetro a vida de um cidadão, sem mudar a qualidade da escola, a qualidade do hospital. Essas auditorias de resultados de políticas públicas, operacionais, auditorias par e passo, concomitantes, é necessário que todos os tribunais implantem para garantir uma qualidade efetiva no nosso dever, na nossa atribuição de ser julgador das contas públicas do Brasil. E a questão da agilidade. Não se pode admitir nós ficarmos julgando os processos de 2, 3, 4, 5 anos.
É necessário que todos os tribunais, no tempo adequado, julguem todas as contas públicas no ano subsequente. É necessário que todos os tribunais, no tempo adequado, tenham prazos definidos para responder consultas, tenham prazos definidos para responder denúncias que sejam recepcionadas pelas suas ouvidorias. Quando alcançarmos isto, não há, auditor Luiz Carlos, nenhum congressista com a coragem de querer propor qualquer tipo de extinção das nossas instituições, como não fazem com o Ministério Público. Portanto, esse trabalho, esta luta, esta determinação para que nós possamos realmente consolidar o Sistema Nacional de Controle Externo é um trabalho uno, e eu espero que todas as associações estejam juntas lá na frente. Encerro dizendo ao ministro Aires Brito, que vai, a partir de 19 de abril, presidir o STF. Precisamos muito do senhor lá. Existem situações no Supremo Tribunal Federal que nos causam grande apreensão em relação a decisões que possam ser tomadas pelo plenário no sentido de retirar dos tribunais a sua atribuição constitucional de julgar os prefeitos quando eles são ordenadores de despesa. Essa preocupação é uma preocupação latente de todos nós, porque pode, se houver uma decisão contrária, contaminar até o próprio TCU, que já vem penalizando prefeitos e até governadores. Eu tenho certeza que a presença de Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal, pela origem de Vossa Excelência, pela história de Vossa Excelência, e nos prestigiar e nos defender, será um momento muito rico para o sistema de controle externo brasileiro. Obrigado e boa luta, Marcos Benquerei e toda a sua diretoria. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos o presidente da Audicom, Marcos Benquerer Costa, para, em nome da associação, fazer a entrega das comendas do mérito institucional da Audicom às ilustres autoridades agraciadas nesta solenidade. A comenda do mérito institucional da Audicom é concedida a personalidades que se destacam pelas reconhecidas e relevantes contribuições para o fortalecimento do controle externo e das instituições democráticas. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimmerler. Aperto de mão. Pode ir. Excelentíssimo senhor presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito.
para saudar os ilustres agraciados. Em nome da Audicom, tem a palavra a vice-presidente da Região Sul, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Sabrina Nunes Ioquem. Boa tarde a todos. Excelentíssimas autoridades, aqui presentes, já nominadas no nosso cerimonial. Coube-me a honrosa incumbência de, em nome da Audicom, apresentar os homenageados, ministro do Supremo Tribunal Federal eleito, Carlos Aires Brito, e ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler. Personalidades que, pela sua dedicação, competência, ética e posturas proativas, vem contribuindo de modo significativo para o cumprimento da missão constitucional das instituições das quais fazem parte e, de modo singular, para a realização eficaz do controle público. Nascido no Rio de Janeiro, o ministro Benjamin Zimler graduou-se em Engenharia Elétrica pelo renomado Instituto Militar de Engenharia, IME. Iniciou sua vida profissional em Furnas, passando em seguida para a iniciativa privada, onde se revelou um gestor nato, coordenando diversas equipes de engenheiros e técnicos, gerenciando vultuosos projetos e contratos. Com diversas publicações no campo da engenharia elétrica, participou de seminários e simpósios sobre o tema, demonstrando sua alta qualificação. Ingressou no TCU em 92, através do concurso público como analista de finanças e controle externo. Sua trajetória foi marcada pelo profissionalismo. Inicialmente convidado pelo Procurador-Geral Francisco Salles Mourão Branco a ocupar o cargo no Ministério Público. Em seguida, ocupou o cargo de assessor do Procurador-Geral Jatir Batista Cunha. Posteriormente, o Procurador-Geral Lucas Furtado o selecionou para o chefe de gabinete, até que então o presidente e ministro Marcos Vilaço desafiou a instalar a 10ª Secretaria, especializada no exame recursal. Sob o enfoque cartesiano, transformou a complexidade do mundo jurídico em curvas lineares, bem definidas, imprimindo sobre elas um olhar organizador. E, sob essa perspectiva, ingressou na Universidade de Brasília, derivando as ciências sociais como simples equações, o que lhe permitiu, após a graduação, a investigar em sua dissertação tema tão complexo como a autopoiese. Do disputadíssimo concurso ao cargo de ministro substituto do TCU, ocupou nada menos que o primeiro lugar. É uma referência para nós, auditores ministros substitutos. Em 2001, alcança com serenidade o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Palestrante incansável, vem defendendo com fervor questões importantes intimamente relacionadas ao controle externo. Adentra com facilidade em matérias específicas e polêmicas, como as inovações decorrentes do regime diferenciado de contratações, as indagações sobre o controle das agências reguladoras, a atuação do TCU no controle das obras públicas, dentre inúmeros outros. Jurista com produção científica fértil, é responsável por diversas publicações, como Processo Administrativo do Tribunal de Contas da União, Contratação Indireta de Mão de Obra versus Terceirização. Dedicou-se também a Política e Direito, uma visão autopoética, Política, Direito e Reforma do Estado, uma visão funcional sistêmica. Sua obra, Direito Administrativo e Controle, constitui um verdadeiro manual para o operador do controle externo. Com vasta experiência no magistério, Escola da Magistratura do Distrito Federal, Escola Fazendária, OAB, EMATRA, Escola Superior do Ministério Público, Universidade de Brasília, Tribunal de Contas da União, STJ, entre outros, leva os estudantes a pensarem criticamente no constante processo de construção do conhecimento. Agraciado com medalhas e comendas mais que merecidas. É sob esse olhar compromissado, reconhecido pelo seu profissionalismo e inteligência fulgurante, que o ministro Benjamin Zimler vem desempenhando o mais alto cargo desta Corte, o de presidente do Tribunal de Contas da União.
orgulho sergipano, nascido na cidade Propiá, na região do Rio São Francisco. O eminente jurista Carlos Aires Brito imprime ao direito o colorido do poeta, conferindo leveza aos conflitos do cotidiano. O seu discurso brinca com os sentidos humanos, transforma a democracia numa feérica estrela de 5 pontas. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Graduou-se pela Universidade Federal de Sergipe, onde também se dedicou à especialização em direito público e privado. Seguiu a vida acadêmica, cursando mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Iniciou sua vida profissional como advogado em 67. Chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado de Sergipe. Desempenhou as atividades de consultor-geral do mesmo Estado. Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, em 83 e 84. Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe por 12 anos. Experiência acumulada durante todo esse período o tornou profundo conhecedor das Cortes de Contas. Nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2003, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 2008 e 2010. Recentemente, em 14 de março de 2012, foi eleito para ocupar os nobres cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Sergipana de Letras, é responsável por valiosas obras, dentre as quais Jurisprudência Administrativa e Judicial em Matéria de Servidor Público, Interpretação e Aplicabilidade das Normas Constitucionais, em parceria com Celso Ribeiro Bastos, o Perfil Constitucional da Licitação, Teoria da Constituição, o Humanismo como Categoria Constitucional. Como poeta e conhecedor da alma humana, Aires Brito nos brindou com as obras Teletempo, Um Lugar Chamado Luz, Uma Quarta de Farinha, A Pele do Ar, O Varal das Borboletas, A Ópera do Silêncio. O ministro é responsável pela extraordinária contribuição à formação do pensamento jurídico brasileiro. Com mais de 33 anos de magistério superior e com uma expressiva produção bibliográfica, nos conduz de uma forma serena a turbulentas reflexões. Além das obras citadas, possui inúmeros artigos publicados, sendo ainda um conferencista festejado, com mais de 160 participações em eventos nacionais e internacionais. Atualmente é professor de Direito Constitucional da Escola Superior da Magistratura, professor de Direito Constitucional da Escola Superior da Advocacia de Sergipe, professor de Direito Constitucional da Fundação de Estudos Superiores do Ministério Público do Mato Grosso. Nessa verdadeira efervescência jurídica, destaco algumas contribuições de extrema relevância para as Cortes de Contas. A real interpretação da instituição Tribunal de Contas, a palestra proferida aos tribunais de contas e a transformação no controle da administração pública, a garantia do acesso aos tribunais de contas e aos órgãos públicos em geral. A palestra Administração Pública em Transformação, a efetividade dos direitos fundamentais como condição de legitimidade das reformas administrativas. A Judicatura de Contas e seus novos desafios hermenêuticos. Agraciado com inúmeras medalhas e comendas. É sobre essa diretriz democrática, conjugada com sua visão privilegiada de futuro, que o ministro Aires Brito conduz o processo de transformação social, enfrentando questões polêmicas e de alta relevância como a lei da ficha limpa, a união homoafetiva, a liberdade de imprensa. Para finalizar, recordo aqui o discurso proferido em razão da comemoração dos 40 anos do Tribunal de Contas do Sergipe, em que Vossa Excelência, ministro Aires Brito, se autodefine como um verdadeiro militante da Constituição, com o mesmo entusiasmo próprio da militância que surge ao DICOM. E é com esse ardor que nos tornamos, assim como Vossa Excelência, militantes do texto constitucional. Essa homenagem é um reconhecimento do comprometimento com a ética, com os valores e princípios propulsores enquanto operadores do direito que tornam vivos o nervo e o coração da Carta Magna, que é a democracia. Da mesma forma, ministro Benjamin Zimler,
Recordo o discurso proferido pelo eminente procurador Lucas Furtado. Ao lembrar das palavras do poeta cearense Virgílio Maia, ao se referir a uma das 12 tribos de Israel, a tribo Benjamim. Na Audicom, assim como em Benjamim, também há o lobo que não dorme, na defesa institucional do controle externo brasileiro. Obrigada a todos. Senhoras e senhores, para saudação à diretoria empossada da Audicom, tem a palavra a Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Ziller. Ótimo. Ministro Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal eleito, a quem o Sistema Tribunal de Contas deve muito e admira muitíssimo. Eu sempre recordo a prova oral para o cargo de ministro substituto, em que foram aprovados o nosso ministro André e o ministro Éder, em que Vossa Excelência nos deu a honra de abrilhantar o ministro Carlos Aires, junto com o ministro Gilmar Mendes e tantas outras sumidades nos seus diversos setores. Eu digo que aquele foi um dos momentos mais impressionantes que eu vivenciei, porque mostrou a complexidade da atuação do ministro substituto, do conselheiro substituto e do auditor. Ele teve que responder a uma bateria, e vocês tiveram que responder a uma bateria de questões sobre direito constitucional, direito penal, direito civil, direito administrativo, administração, ciência política, economia, e todos se houveram muito bem. Eu me lembro do comentário do ministro Carlos Aires, que ficou vivamente impressionado pela atuação de todos os candidatos a ministros substitutos. Essa é a massa substancial que forma um ministro substituto do Tribunal de Contas da União. São essas pessoas materiais, humanas, para além do título, que nós estamos falando, pessoas com capacidade, qualificação para tratar do controle externo. E uma dessas pessoas é, sem dúvida, o nosso querido presidente, ministro substituto Marcos Benquerer Costa, que está à frente da Associação Nacional dos Auditores. O ministro Benquerer passou no concurso junto comigo e com o ministro Sherman. Também esse é um dos grandes orgulhos que nós temos, tenho certeza, ministro Benquerer, de ter logrado a aprovação naquele concurso, demorou 2 anos e que realmente nos extenuou, mas que mostra, sem dúvida, que é o que se exige de alguém que busca atuar como ministro substituto em qualquer Tribunal de Contas da União e do Estado. Na verdade, o TCU, quando faz esses concursos, ele quer projetar simbolicamente a estatura do cargo de ministro substituto. Nós fazemos questão de realizar o concurso mais complexo, mais difícil, já existente na República Federativa do Brasil. Esse era o meu objetivo quando fui presidente do concurso, e nós temos enorme orgulho da aprovação que cada um foi submetido para chegar a esse cargo. E tenho certeza que há muitos outros conselheiros substitutos que vieram dos quadros do TCU e que honram muitíssimo o Tribunal de Contas da União e o Sistema Tribunal de Contas. Também registro a presença do nosso procurador Lucas Rocha Furtado, do presidente da Tricom, Antônio Joaquim, que está dando um verniz e uma substância totalmente diferente ao sistema, falando uma linguagem moderna, falando de modernidade. É música quando ouço Vossa Excelência falar. O nosso procurador Júlio Marcelo, também vitorioso em concurso público, que entrou comigo no Tribunal de Contas. O nosso ministro Walter Alencar Rodrigues, ministros aposentados, o ministro substituto aposentado Lincoln Magalhães da Rocha e o nosso ministro emérito Biratã Aguiar, referência
de todo o nosso sistema. Eu gostaria de falar de dois aspectos. Um deles é a questão pessoal, o orgulho pessoal de ver esse Audicom, essa associação funcionando de forma tão brilhante sob a liderança do ministro Bem-Querer. Depois de 3 anos de constituída, ela vem realmente pontificando e marcando posição de uma forma exponencial nesse quadro do controle externo. E a atuação de vocês vem produzindo efeitos significativos. Há uma mudança perceptível na condição do status do ministro conselheiro substituto nos tribunais de contas. Há muito ainda a evoluir. Há casos ainda que nos chamam a atenção e que causam algum tipo de perplexidade. Estou falando no tratamento, em algumas situações, que é conferido aos ministros e conselheiros, aos conselheiros substitutos. Coisas inimagináveis e absolutamente descompassadas com o nosso regime jurídico constitucional, que eu sou o ministro substituto, a condição de magistrado, de falar no plenário e de ser ouvido como um elemento da composição do nosso Tribunal de Contas. Como disse o orador que me precedeu, Luiz, há um hibridismo no âmbito quando se concebe os tribunais de contas, um verniz técnico, um verniz político, cuja síntese é expectada pelo constituinte originário. E, portanto, a voz técnica tem que ser ouvida, né, nos nossos colegiados, e parte da expressão técnica dos tribunais provém da livre expressão dos ministros substitutos nos plenários dos tribunais de contas dos Estados e da União. Eu falo também do ponto de vista institucional com muito orgulho que essa homenagem, que essa cerimônia seja feita no Tribunal de Contas, no nosso plenário provisório, humilde, porém, simbolicamente significa o apoio que o Tribunal de Contas confere aos ministros substitutos e à Audicom. A figura do ministro substituto e do auditor, ela está visceralmente ligada ao Tribunal de Contas da União. Ela surgiu em 1918, quando os ministros não se chamavam ministros, eles eram diretores. Quase que imediatamente, no mesmo ano, os diretores passaram a ser chamados de ministros e surgiu um corpo de 8 auditores que, no linguajar do decreto 6.454, dizia corpo especial composto de 8 auditores nomeados pelo presidente da República. E competia a ele, em 1918, relatar processos e substituir ministros em suas faltas e impedimentos. E nessas 8 vagas, fazendo uma retrospectiva histórica e uma homenagem à tradição desse tribunal centenário, foram nomeados os ministros substitutos auditores Antônio dos Passos Miranda, Alfredo Guimarães de Oliveira Lima, Francisco Thompson Flores, Eduardo Lopes, Olegário da Silva Bernardes, Luiz Renó, Júlio Bueno Brandão Filho e Alfredo Otávio Mavinier. E dentre estes, há um ministro substituto que alçou o voo, atingiu o cargo de ministro titular e teve a coragem de confeccionar um parecer prévio contrário à aprovação das contas de Getúlio Vargas. Então, na época do Estado Novo. Então, é algo que simbolicamente, acho que os ministros substitutos deveriam pesquisar essa figura e até, de certa forma, homenageá-lo post-mortem, porque mostra, com certeza, a coragem de, num momento especial da história brasileira, um momento de afirmação do controle externo, de sua independência e de sua autonomia. É claro que eu não conto depois a história, que Getúlio Vargas passou a persegui-lo e ele realmente teve problemas de toda a ordem, mas o ato de coragem deve ser registrado. E eu deposito enormes esperanças no ministro Carlos Aires Brito como um profundo conhecedor do sistema Tribunal de Contas, o jovem procurador de contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, cresceu, ganhou uma dimensão extraordinária institucional, deu um colorido ao Supremo Tribunal Federal extraordinário. Hoje assisti
à TV Justiça e à fala de Sua Excelência. É sempre um prazer. O impossível, que era conciliar o direito, a aridez do direito, com uma visão poética, humana, foi perfeitamente efetivada por Sua Excelência, consegue trilhar por esses caminhos, dar ao direito, então, uma capacidade, um chamariz que atrai, pode ter certeza, o cidadão brasileiro. Essa provavelmente será sua marca na presidência, a humanização do direito, a visão do ser humano por trás de cada processo, por trás de cada decisão do Supremo. Mas nós temos também uma esperança, menor que essa, tão grande, que é a de que o Tribunal de Contas possa ser melhor compreendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em parte, nós temos também responsabilidade por esse nível de desconhecimento. Todos nós, falou bem o nosso presidente Antônio Joaquim, mas temos esperanças que alguns pontos que nascem, na nossa opinião, de desconhecimento da realidade atual do Tribunal de Contas, da pujança do sistema Tribunal de Contas, possam ser superadas no Supremo, e teses que são muito perigosas, e realmente são, uma delas foi colocada muito bem pelo nosso presidente da Tricom, possam ser discutidas com